Olá, boa noite. Cá estamos para mais uma segunda-feira, mais um Wedding Story and Talk. Desta vez, os meus convidados são vocês. E agradeço se vocês puderem ir comentando e ir participando com algumas questões que eu vou fazer, para também podermos aqui abordar este tema que eu acho que é super interessante. Um tema bastante complexo, que trata-se de gerir. E gerir não é fácil, é um desafio que nos impede, por vezes, de tomar as melhores decisões, mas com práticas de auto-coaching, com tenho aqui uma gatinha que eu pé de mim, por isso é que eu estava a olhar para o outro lado, peço desculpa. Nesse caso, gerir imprevistos, e eles também fazem parte da nossa vida. E vamos falar então de gestão de tempo, gestão de energia, de dinheiro e de emoções. Algum de vós, por acaso, é um ótimo gestor de emoções? Algum de vós que esteja a ver-me? Se sim, por favor, escrevam aí. Bom, gerir as emoções. Desde pequeninos que nós sentimos as nossas emoções básicas. São elas 5. A raiva, o medo, o nojo, a tristeza e a alegria. Portanto, essas são as 5 básicas. E nós vamos crescendo com estas emoções. E estas emoções vão conduzindo a que nós tenhamos alguns comportamentos. Uns mais positivos, outros menos positivos. E desde pequeninos eu penso que a preocupação dos nossos pais, dos nossos professores, é proteger-nos do impacto dessas emoções em nós. E o que eu vejo naturalmente, e que também vivi na primeira pessoa, é que ao sentir tristeza, por exemplo, que a preocupação era sempre de olha, não fiques triste, não chores, e sabemos que isso portanto, é uma medida de proteção que os pais e os professores e os educadores têm perante as crianças. Só que atualmente nós sabemos que ao reprimir a tristeza e a dizer isso às crianças, para elas não sentirem essa tristeza, para não ficarem tristes, que isso depois no futuro poderá ter algumas consequências menos positivas. Ou seja, se a criança se habituar a não sentir a tristeza ou a habituar-se à ideia de que estar triste não é bom, ela vai crescer achando que ela tem que estar sempre alegre. Eu não sei quantos de vós sentem isso. Se vocês quiserem partilhar comigo nos comentários, ficarei muito agradecida. Mas o facto é que hoje a inteligência emocional é um tema base nas discussões da psicologia e da sociologia e do estudo do comportamento humano, do desenvolvimento pessoal. E a verdade é que estar triste é bom. Estar triste é bom, é sinal de saúde. E nós habituamos-nos de uma forma errada que estar feliz é que, aliás, que nós temos que estar sempre felizes. E isso não é verdade. Com o estudo que eu tenho feito e com o acompanhamento que eu tenho tido também dos meus mentores, posso-vos dizer que é da Escola da Abundância, se quiserem espreitar, acho que é ótimo, porque na Escola da Abundância, com a Andrea Viana, que é a mentora, ela ensina-nos isso, a gerir as nossas emoções, e eu penso que isso é fundamental para a nossa vida. Enquanto adultos, nós temos que colmatar aquilo que não foi possível nós adquirirmos em criança. Seja nesta geração, seja na próxima. E o que estamos aqui a tentar fazer é tentar termos uma conversa aberta sobre este tema, não para julgar quem nos educou e exigir que tivesse sido de uma forma ou de outra, mas numa preocupação de olharmos um futuro em que as emoções sejam respeitadas. Por exemplo, a raiva, que é uma emoção básica, normalmente é vista de uma forma negativa. Se alguém está raivoso, a nossa primeira reação, claro que é de sobrevivência, não é? Nós ficamos um bocadinho assustados, talvez, não é? Com alguém em estado de raiva.
E a verdade é que a raiva, se não for bem trabalhada ou se não for bem canalizada, pode também conduzir a comportamentos destrutivos para a própria pessoa e para os outros. E porquê que a raiva, ao ser reprimida, provoca esses comportamentos destrutivos? É porque essa pessoa interiorizou que quando estivesse raivosa, tinha de conter a raiva. Portanto, e isso provavelmente também já vos aconteceu a alguma altura da vida. Porque a sociedade onde nós crescemos e onde nós vivemos abafou-nos muito como seres humanos. Obrigou-nos a andar como se fôssemos todos carneiros na mesma fila, todos direitinhos, olhar para o mesmo lado. E a verdade é que a inteligência emocional é saber lidar com todas as emoções e não reprimi-las. Portanto, se a pessoa sentir raiva, o melhor que tem de fazer é lidar com essa raiva e fazer, por exemplo, algum desporto, alguma atitude que até a faça libertar dessa raiva. Por exemplo, escrever uma carta, falar com a raiva. Eu acho que falar com as emoções, através de carta, por exemplo, é um exercício de auto-coaching muito produtivo. Vocês experimentem, porque eu acho que é espetacular que nós personalizamos a emoção. E quando nós personalizamos a emoção, nós geramos um carinho pela emoção e aceitamos que ela existe. Porque, no fundo, tudo se trata de aceitação e não de negação e de repressão. Isso são palavras que, infelizmente, a sociedade incutiu nas pessoas e que nem sempre deixam as pessoas serem livres como elas são. Ora, gerir as emoções na organização de um casamento, puxando aqui um bocadinho para o tema dos casamentos, na organização, gerir as emoções, o casal tem que saber gerir, obviamente, para não deixar que os conflitos os afastem do seu objetivo principal, que é planear o grande dia. E como é que como é que o casal pode gerir juntamente as emoções? Ora, como casal, eu penso que é importante fazerem atividades a dois. Por exemplo, fazerem caminhadas, escreverem também cartas, conversarem, acima de tudo, diálogo. Conversarem sobre aquilo que sentem. Que não estão bem com isto, que sentem tristeza em relação a esta decisão, que não se sentem confortáveis, porque este diálogo vai aproximar o casal e vai fazer com que sintam uma maior abertura e um maior respeito. E uma coisa muito importante, mesmo, muito importante, que cada pessoa encare as suas emoções como sua responsabilidade. Ou seja, dizer que o outro teve culpa porque me senti raiva ou porque fiquei triste, isso não é correto. Até porque desmistificando aqui a culpa foi algo inventado pela religião católica, para que as pessoas se sentissem muito culpadas, muito tristes com as suas ações. E no fundo isso é uma ilusão, a culpa não existe. Existem as emoções básicas, existem ações boas e ações más. E pronto, e existem outras emoções. Mas a culpa não faz parte. Não faz parte porque foi algo inventado. E isso eu tenho plena noção de hoje que é mesmo assim. E quando o casal, neste caso falando de um casal, se um ficou chateado com o outro, não deve haver atribuição de culpa. Porquê? Porque se o outro nos disse algo que nos ofendeu, por exemplo, é porque nós deixamos que essa ofensa nos prejudicasse. Eu sei que isso não é fácil e no início, quando eu comecei esse processo de autodesenvolvimento e de auto-coaching, eu tive muita dificuldade em perceber isso no início. Porque a minha primeira reação era negar e era pensar, não, isto não pode ser. Eu fiquei chateada, foi porque aquela pessoa me chateou. Mas se nós pensarmos bem, há uma linha que separa a outra pessoa de nós. E no Reiki nós também aprendemos isso. O Reiki também ensina-nos que o nosso campo energético atrai um campo energético semelhante. É a lei da atração. Ou seja, se eu estou numa energia menos positiva ou numa energia
mais ligada à tristeza, eu vou atrair alguém com essa mesma energia. E eu não posso dizer que esse alguém tem uma energia tóxica ou que esse alguém me vai fazer mal. Não, nós temos que encarar os outros na nossa vida como pessoas que nos vêm ensinar, pessoas que nos trazem aprendizagens. Essa também foi uma questão que eu demorei algum tempo a aceitar, porque aqui entre nós, às vezes eu também culpava os outros de me ter acontecido isto ou aquilo, mas o responsável pela nossa própria vida somos nós. E quando nós tomamos essa consciência, nós ganhamos um maior poder pessoal. E percebemos que se sentimos uma emoção, seja ela tristeza, seja ela alegria, que nós fomos os responsáveis por ela ter surgido. E em qualquer altura que ela surja, é bem-vinda. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo muito prático. Ainda ontem eu estava um bocadinho triste. E a minha primeira tentação foi fugir à tristeza, porque é mesmo assim que o nosso cérebro foi ensinado e foi formatado para. Mas depois eu pensei, não, se eu estou triste, eu tenho que perceber porque é que eu estou triste. E perceber porque é que se está triste pode ser feito através de meditação, por exemplo. E a pessoa não tem que saber meditar propriamente. Tem que saber encontrar-se consigo própria. Fechar os olhos e perceber, identificar a razão. Isso é uma prática de auto-coaching muito importante, que é, eu tenho uma emoção e o que é que essa emoção me quer transmitir? O que é que ela me quer ensinar? Porque o nosso corpo é muito inteligente, as nossas emoções são muito inteligentes e elas surgem que é para nós termos comportamentos em prol de ultrapassar essas mesmas emoções. Então, voltando aqui ao casal. O casal pode fazer isso em conjunto, tanto na organização do casamento como no seu futuro a dois. Porque um futuro a dois, para ser construído, tem que ser nessa base do respeito e de entender que o outro também traz um património de emoções que ele próprio, se calhar, também nem sempre às vezes sabe lidar. Então nós temos aqui uma responsabilidade mútua, que é sermos coaches um do outro. Nesse caso é o que eu faço mais o Cláudio. Portanto, às vezes, nós também temos os nossos momentos, obviamente, e tentamos perceber onde é que o outro errou e em que é que podemos melhorar. Se nós passarmos a nossa vida neste sentido e de aceitarmos a outra pessoa tal como ela é, seremos muito mais felizes. Portanto, em relação à gestão das emoções, eu espero vos ter ajudado. Desculpem se feri algum ponto mais suscetível, mas não foi com intenção. E se vocês estão a ver este vídeo, é porque se calhar esta mensagem é mesmo para vocês e para vos fazer pensar nisso. E eu trouxe este assunto porque acho que é fundamental. Gestão agora de energia. Ora, gestão de energia. O nosso corpo é energia. A ciência prova isso, o Reiki e muitas outras terapias holísticas. Portanto, o nosso corpo é feito é um campo magnético. E então, como é que nós podemos manter essa energia elevada ou como é que nós evitamos que essa energia desça? Claro que o ideal é nós termos sempre uma energia elevada, porque quanto mais energia elevada, melhores coisas nos acontecem. Ou seja, se temos um pensamento positivo e se nós pensarmos muito, com muita fé e acreditarmos mesmo que isso vai acontecer, acontece. Porquê? Porque o nosso campo magnético atraiu essa situação para a nossa vida. E vocês, se não leram, podem ler O Segredo. Não sei se vocês já leram esse livro. Há também o filme que explica exatamente como é que funciona esta lei da atração. Manter a energia elevada é ter a responsabilidade sobre a própria vida. Porque se nós deixarmos que a nossa energia baixe muito, nós vamos atrair situações que se calhar vão ser mais desafiantes para nós. Pronto, isto é um bocadinho complexo e no fundo nós precisamos tanto de energia elevada como também de energia baixa, porque a nossa vida é uma polaridade. Há o dia e a noite, há o preto e o branco, há o yin e yang. Portanto, nós andamos sempre aqui numa busca do equilíbrio entre dois polos. Mas, claro que nós queremos ter mais na balança momentos bons.
E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso aceitando as nossas emoções. Por isso é que eu falei primeiro nas emoções. Porque manter a nossa energia elevada é aceitar que as emoções existem e aceitar que elas trazem uma aprendizagem. Exercício físico, meditação também é uma boa forma, limpeza energética de chakras também, limpeza da aura também é uma forma de limpar o campo energético, fazer limpeza à nossa casa constantemente, à nossa casa física, e ao arrumarmos e limparmos a nossa casa física, estamos a limpar também o nosso cérebro e isso mantém a energia elevada. Ter à nossa volta pessoas que fazem que nos sentir bem, e isso não quer dizer que a gente tenha que rejeitar as pessoas, principalmente as que mais gostamos, mas perceber até que ponto o comportamento da outra pessoa me está a interferir o meu campo magnético. E aí lá está, também como o Reiki ensina muito, e o meu mestre foi o Miguel Chaves, da Alquimia da Alma. Se por acaso tiverem curiosidade sobre o Reiki, para mim é das bases de sobrevivência mesmo. É saber controlar os chakras, saber equilibrá-los, controlá-los não, disse isso mal, equilibrar os chakras. Ainda hoje de manhã fiz meditação do chakra do coração porque ontem tive um ataque de pânico e os ataques de pânico estão ligados à ansiedade e se eu estava ansiosa, a ansiedade centra-se mais aqui na zona do peito e na zona do peito está o chakra do coração. Então eu pensei, se eu tive uma emoção ligada ao pânico, eu vou trabalhar aqui o chakra do coração. Portanto, se o casal for ligado a esta área mais holística, na organização do seu casamento, pode e deve, quem sabe, fazer meditação dos chakras para poder sentir-se mais energético. Fazer exercício a dois também, a nível de práticas de exercício, existem inúmeros que o casal pode fazer. E além de aproximá-los a nível físico, também vai aproximá-los a nível emocional. Jogarem juntos, por exemplo, isso também é uma forma de elevarem a sua energia. Enfim, há muitas opções interessantes que o casal pode fazer para manter a sua energia elevada. Agora vamos falar de tempo. Gerir tempo. Algum de vocês gostaria de fazer algum comentário, entretanto, àquilo que eu já falei? Posso aqui espreitar o chat, por enquanto ainda não tenho comentários. Espero que estejam a gostar deste tema. Em relação a gerir o tempo, temos uma vida muito... Como é que eu vou explicar? Temos uma vida muito cheia. Porquê? Atualmente as tecnologias tomam conta da nossa vida, não é? Praticamente vivemos só para estar aqui ou atrás do ecrã ou à frente dele, dependemos muito da tecnologia. E isso, a nível de gestão de tempo, pode nos fazer desfocar daquilo que é essencial. Por isso, na minha opinião, e aquilo que eu tento fazer é gerir, portanto, controlar o tempo que estou a trabalhar no computador, o tempo que estou no Facebook, o tempo que estou no Instagram, por exemplo, o tempo que quero dedicar à minha família. Ou seja, no fundo é parar para pensar e o que é que para mim é mais importante? Qual é a minha prioridade? Na preparação de um casamento, na organização, claro que a preocupação do casal é principalmente preparar o casamento e organizá-lo, mas nunca esquecer a parte de aproveitar o noivado para passar tempo romântico. E gerir o tempo passa por também dedicar esses momentos ao casal. Portanto, eles se dedicarem um ao outro. Porque senão cai-se num desequilíbrio. E isso a gente vê na nossa vida. Se nós nos dedicarmos muito a ver televisão, por exemplo, há outra parte da nossa vida que vai cair portanto, que vai ficar discriminada ou que nós não vamos dar tanta importância. Tudo passa por tentar arranjar um equilíbrio. E nós, talvez todos os dias, ou todas as semanas, eu costumo fazer todas as semanas, pensar, será que eu geri bem o meu tempo esta semana?
eu tenho uma agenda e isso eu controlo sempre na minha agenda aquilo que tenho planeado para fazer. Mas claro que a agenda às vezes é mais a nível de trabalho e nem sempre a parte amorosa, a parte que tem a ver com lazer está na agenda. Por isso, e agora aqui falando com vocês, até estou tomando consciência disso, se calhar eu devia também colocar na agenda essas outras partes da minha vida, não é? Porque a vida também não é só trabalho. Bom, mas estou aqui a falar especificamente de trabalho, porque gosto de ter tudo agendado, marcado na agenda, para não me perder e para ter essa gestão. Claro que fazer o que mais gosto e estar com os meus mais queridos é sempre a minha prioridade, por isso também não está escrito. Mas, quem sabe, não será uma forma de também priorizar ainda mais essas áreas que eu valorizo. E convido-vos a fazer o mesmo. No fundo é pensarmos, a vida é tão curta. E será que eu estou a dedicar o tempo necessário àquilo que eu mais gosto de fazer? Essas perguntas nós devemos fazer a nós próprios de vez em quando. E isso é auto-coaching. São perguntas que nos fazem tomar ações. O que é que eu gostaria mais de fazer na próxima semana? E perceber qual é o pensamento que vem. Esse pensamento, o primeiro pensamento, é porque nós temos que fazer aquilo que nós mais gostamos. E se nós não estamos a fazer, a responsabilidade é nossa. Mais uma vez, a culpa não é dos outros. E não há culpa. A responsabilidade não é dos outros. Nós somos os atores principais da nossa vida, já diz o Auguste Cury, também é um autor espetacular, um psicólogo e pedagogo. Eu li imensos livros dele. Portanto, nós somos os atores principais da nossa vida, então nós somos os responsáveis por gerir as nossas emoções, gerir a nossa energia e o nosso tempo. E o tempo é escasso. E pelo tempo ser escasso, porque enquanto que a energia e as emoções é algo que, pronto, que é mais flexível, o tempo já não é tanto. Porque o tempo escasseia, as horas vão passando e... Entretanto, o que é que vamos falar a seguir? De gerir o dinheiro. Ora, gerir o dinheiro. É um assunto também muito importante, claro, todos, e aqui completamos um quadrado, que é emoções, energia, tempo e dinheiro. E esse quadrado tem que fluir. E essas pontas, se estiverem unidas, há mais equilíbrio. E como é que nós podemos equilibrar mais? Com as práticas que eu sugeri, porque eu própria tenho melhorado a esses níveis, fazendo isso que vos estou a dizer, senão também não partilharia, porque também não gosto de inventar algo só porque li num livro. Eu acho que vou aconselhar isso. Não. Eu estou a dizer, estou a falar mesmo na primeira pessoa. E eu senti que hoje eu devia falar mesmo abertamente sobre isso. Como é que eu tenho evoluído nessa gestão. E continuo a aprender todos os dias. Continuo a estudar, continuo a ter a mentoria, que é para perceber como é que ainda posso ser uma melhor gestora da minha vida. Porque nós é que somos os nossos maiores gestores. E mais ninguém tem a responsabilidade disso. Ora, voltando aqui ao dinheiro. A nível de casamento, de gerir o orçamento para um casamento, o que os noivos devem fazer, em primeiro lugar, é perceberem que dinheiro é que têm disponível para o seu casamento. Sentarem-se, isso é mesmo a primeira, se não a segunda. A primeira, se calhar, é escolher a data. Depois a segunda, sentar e pensar que dinheiro é que nós vamos investir na nossa festa. E essa pergunta tem que surgir do interior e tem que ser, sinceramente, respondida. Ou seja, pode haver um cônjuge que não queira investir tanto no casamento como o outro. E também aqui tem que haver um respeito mútuo. Porque há noivos que pretendem convidar, imagina, muita gente, e há outros noivos que pretendem casamentos mais pequeninos. E aqui tem que haver um equilíbrio. Mas devem partir primeiro do orçamento que têm disponível, das suas poupanças ou de um crédito que vão pedir. Pronto, isso aí, aqui é muito pessoal. Mas o casal tem que fazer contas e tem que chegar a um número e dizer, nós temos
este X para investir no nosso casamento. E a partir desse X, o que é que fazem? Fazem um círculo, como se fosse uma pizza, mas não vão cortar as fatias todas iguais, como vem nas caixinhas quando nós comemos. Como é que vão fazer? Vão dividir esse círculo da pizza em vários itens. Imagina o catering, o DJ, a fotografia, o vídeo, a organização, a cabeleireiro, make-up, e vão atribuir uma percentagem. Então, como é que vão atribuir a percentagem? Se tiverem um número de convidados acima, imagina, de 10 pessoas, ou 20, acima de 20, já vão ter que atribuir aqui uma percentagem um bocadinho maior a nível de catering e de decoração, porque quanto mais convidados, a nível de investimento, vão precisar mais para o catering e, consequentemente, para a decoração. Mas todos os outros, depois também, isto é uma questão muito pessoal, eu posso estar aqui, como é que eu digo? Eu não quero estar a conduzir a que façam isto desta forma tão específica, até porque as pessoas têm que partir do princípio que é, o que é mais importante para mim numa festa? Até para algum casal, o mais importante pode ser, imagina, o DJ, a música, a festa, e aí ser a maior percentagem do orçamento disponível. Portanto, isto aqui é muito, muito variável. Por isso eu também não quero tendenciar e dizer algo que não corresponda depois à verdade, porque os casais, cada um tem a sua realidade e cada um tem os seus gostos. O que é mais importante aqui é realmente fazerem essa pizza e escolherem que festa é que vocês desejam. Para vocês, em primeiro lugar, que dia é que eu imagino para mim? Bem, eu quero ter um vestido e um fato fantástico. Então eu já sei que grande parte do orçamento, uma grande fatia, vai para essa parte. Se forem pessoas que não querem investir tanto a nível do look nupcial, mas sim querem investir numa boa reportagem fotográfica, com vários fotógrafos, com drone, com videógrafos, então a maior fatia vai para esse lugar. No fundo é uma questão de prioridades. E depois de fazerem essa pizza, pedirem orçamentos às empresas. Depois de pedirem orçamentos às empresas, perceberem como é que são feitas as reservas. E atenção, agora em tempos de pandemia, convém lerem as condições de reembolso, se essas tarifas são reembolsáveis, se são não reembolsáveis, ter atenção a isso, porque também estamos todos a viver uma realidade diferente e gerir o orçamento passa por atentar a esses detalhes todos. E já num live anterior com a Made in Dreams, a gente tinha falado nisso, e o nosso conselho é realmente com todos os fornecedores terem um contrato escrito. Portanto, com os serviços que o fornecedor vos vai fornecer, com as condições de pagamento e estas taxas, estas reservas, tudo muito bem explicado para que nenhuma das partes fique prejudicada. Porque, no fundo, lá está. Isso também é gerir tempo, é gerir energia e é gerir emoções. É aquele tal quadrado que eu falava há bocadinho. Porque depois, se isso não ficar bem estipulado, depois as coisas não correm lá muito bem. A nível de gestão de dinheiro, da organização do casamento, para além disso, podem também elaborar uma tabela no Excel, da melhor forma que vocês quiserem, escolherem, e irem contabilizando as despesas que vão tendo ao longo do casamento. Não se esqueçam de juntar deslocação, porque vão ter que se deslocar aos locais, e isso também é uma despesa, também podem incluir no vosso orçamento, e incluam também um item que é um SOS ou coisas extra, porque surgem sempre alguns apontamentos, alguns pormenores que ali mais para o final os noivos depois acrescentam, pela minha experiência. Por isso, também incluam esse item. Claro que este tema dava pano para mangas e como organizadora, para mim é fantástico falar sobre isso, mas o nosso tempo neste momento também escasseia e eu também não queria me alongar muito para não vos cansar com este live. A minha intenção é mesmo ser mais curta possível e direta, no sentido de partilhar convosco aquilo que tenho aprendido ao longo deste tempo. E pronto,
Gerir dinheiro passa também por saber o dinheiro que nós temos disponível para investir nas nossas prioridades e se tivermos essas 4 áreas da nossa vida equilibradas, certamente que tudo vai fluir de forma melhor. Eu não sei se têm alguma dúvida para me pôr. Até agora ninguém falou, estiveram todos muito caladinhos. Se calhar estiveram muito atentos. Não sei se vos fez sentido isso que partilhei convosco. Ok, depois aqui a aparecer os comentários. Bom, eu hoje tenho um público muito tímido. Boa noite, Rita. Bom, espero que tenham gostado deste live. Realmente penso que não vai haver assim mais comentários. Se gostaram, partilhem, se vos fez sentido. E continuamos juntos. Para a próxima semana teremos outro convidado que eu ainda não vou revelar. Vou revelar mais durante a semana. E espero que fiquem bem. E que consigam gerir todas essas áreas da vossa vida. É isso que vos desejo. Porque gerir emoções, gerir tempo, energia e dinheiro é um desafio. É um desafio diário e é um desafio humano que todos nós temos que aceitar que faz parte. E nós temos que ser os atores principais. Nunca se esqueçam que nós é que somos os responsáveis. Um grande beijinho para vocês. Obrigada por me terem acompanhado e fiquem com Deus.